para a igreja de Pérgamo: eu venho como tal, por causa disso, disso e daquilo. Para a igreja de Tiatira: eu venho como tal, por causa disso, disso e daquilo. E assim ele vai pronunciando para cada igreja. Deus se apresenta de uma forma. É mais ou menos como se ele estivesse dizendo entre linhas para João: João, eu conheço cada um, eu conheço cada igreja, eu conheço cada membro, eu conheço cada pastor, eu conheço cada obreiro, eu conheço um por um. Aleluia. E para cada um eu venho de uma. Mentira, pregador. Da onde que Deus vai me conhecer? Não, Deus não me conhece que nada. Se eu te contar que Deus te conhece mais do que você mesmo, porque a palavra do Senhor vai dizer que Ele sabe até mesmo quantos fios de cabelo tem na nossa cabeça. E você saberia dizer quantos Ele não sabe, mas Deus que está lá no cima e contempla todas as coisas, nos conhece. Ele conhece o alto, Ele conhece o baixo, Ele conhece o magro, Ele conhece o gordo, Ele conhece o humilde, Ele conhece o exaltado, Ele conhece quem acha que tem e quem não tem nada, Ele conhece o pequeno, Ele conhece o grande, Ele conhece a congregação do milenar. E eu venho aqui para te dizer: esse Deus que te conhece vai te abençoar nessa noite. Aí você vai fazer uma comparação entre a igreja de Filadélfia e as demais igrejas. Você vai ver que todas as demais igrejas, Deus, Ele vai vir com uma palavra de exortação. Deus, Ele vai vir com uma palavra de correção. Porém, para a igreja de Filadélfia não. É uma atenção especial pelas circunstâncias, mas a igreja de Filadélfia é uma igreja diferenciada. Por que, pregador? Vamos lá. Você vai ver que é muito fácil você relativizar ou se vitimizar pelas circunstâncias, mas a igreja de Filadélfia não era dessas. A igreja de Filadélfia, ela era uma igreja perseverante. Repita após mim: perseverante. Perseverante. Mais forte: perseverante. Perseverante. A igreja de Filadélfia, ela era uma igreja perseverante. Ela não tinha nada para ser desse jeito. Ela não tinha nada para continuar no caminho de Cristo. Ela é uma igreja pobre, não é uma igreja rica. Ela não é uma igreja grande. Talvez se fosse colocar para os dias de hoje, ela não tem um ar condicionado como nós temos, não tem um banco bom que logo vai ficar melhor, né, pastor? Mas não tem esse aconchego que a Deina tem. As circunstâncias são difíceis, as pessoas são humildes. Mesmo assim é uma igreja perseverante. Tinha guerras no quintal, perseverante. As situações eram desfavoráveis, era perseverante. Aleluia. Mas Jesus vai encontrar nessa igreja perseverante o que? Fé. Porque não adianta nós queremos dizer que nós somos perseverantes se não tiver a fé, porque a fé é a motriz, fé é aquilo que nos impulsiona na perseverança perante as crises, fé é aquilo que nos impulsiona quando tudo está dizendo para você não vai ter jeito, não vai dar certo, você precisa parar, para com essa fé, para de clamar, para de gritar, ainda que a multidão grite, você está dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Perseverança. Aí você traz uma comparação com os dias de hoje. Pessoas que têm de tudo. Irmãos,
Para com isso. Porque se está bom, vem para a igreja. Se não está bom, não vem mais. Se a luta aperta, fica em casa, assistindo futebol, assistindo novela. Como já dizem, né? A novela é um nome, depois só coloca a vela. Tchau. Aí o que acontece? Se está com a regência, estou na igreja. Essa regência é passada para outro, não quero mais saber de departamento. Se o pastor me deu cargo, estou na igreja. Mas se o pastor me tirou o cargo, vou mudar de congregação. Aí você vai observar que, em comparação com essas pessoas dos dias de hoje, infelizmente, estão entrando numa situação em que, se elas estão desgostosas da vida, elas não importam mais para Deus. Mas Filadélfia não, é uma igreja perseverante. Pergunta para a pessoa que está do seu lado, fala para ela, você é igual a Filadélfia? Ou você desiste por qualquer problema? Se você for igual a Filadélfia, dá um glória para o Senhor nessa noite. Aleluia! Aí você faz uma comparação, por exemplo, com a igreja de Laodiceia, que tinha recursos, porque a igreja de Laodiceia era diferenciada pelo quê? Pelas riquezas. A igreja de Laodiceia, ela era diferenciada porque ela era abastada, ela tinha de tudo, do bom e do melhor. Tudo era provido, a cultura era boa, favorável, a economia nem sequer se fala. A Laodiceia estava em tudo no lugar favorável, positivo. Não era como Filadélfia. Laodiceia, por exemplo, estava entre dois rios, aonde haviam fontes que saíam, um de Hierápolis e outra de Colossos. O rio ou as águas que saíam pelos dutos de Hierápolis e que chegavam até Laodiceia eram águas termais, águas quentes, mornas, aonde eram utilizadas para terapias medicinais, para ajudar na cura de algumas doenças. E as águas que saíam de Colossos eram águas frias, que inclusive podiam ser até mesmo tomadas, bebidas. Além da situação termais, águas quentes, águas frias, Laodiceia também tinha o impacto do turismo, grande movimentação das pessoas por conta dessas águas termais. E se não bastassem os rios, as águas, eles também tinham ao seu favor a medicina que, segundo a tecnologia da época, se é que podemos dizer assim, eles inclusive conseguiram a fórmula do colírio para ajudar na questão da catarata. Laodiceia, quando não eram pessoas para vir por estas águas termais, ou até mesmo pela medicina para a questão da catarata e outros problemas, também tinha a questão da lã. Era lã preta, lã negra, diferenciada das demais regiões. Aí você imagina que pessoas vinham de várias épocas, ou melhor, de vários lugares, várias regiões, várias localizações. Para quê? Para ter a famosa lã preta. Se fosse nos dias de hoje, Guilherme, talvez seria lá o símbolozinho da Lacoste, símbolozinho do Tommy Hilfiger. Se fosse trazer para os dias de hoje, talvez nós perguntaríamos para o Eliel, onde você conseguiu esse terno? Eu consegui lá com muito esforço, lá de Laodiceia. Era o centro do Fashion Week, era o centro da moda, do vestiário, aonde as pessoas iam lá para se vestir bem, para ter do bom e do melhor. Mas daí Deus vem, conhecendo quem era Laodiceia: eu sei que tu não és nem frio e nem quente, mas tu és
Tinha de tudo, do bom e do melhor, só não tinha o quê? A presença. Tinha de tudo, do bom e do melhor, só não tinha a atenção de Deus para as bênçãos dos céus sobre a vida dele. E eu gosto de falar, pastor, que tem muita gente que não tem nada, 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 a não ser as riquezas dessa vida. Porém ainda existe aqueles que são de Filadélfia. Como assim, pregador? Pode não ter nada, não ter nada, não ter nada, está negativo com a conta no banco, talvez, está cheio de boleto para pagar, está clamando misericórdia por alguma situação, mas ainda assim está perseverante na presença de Deus, e Deus está dizendo: esse é rico, esse é rico, esse é rico. Glória a Deus. Ninguém queria morar em Filadélfia. Ninguém queria estar em Filadélfia. Se comparado com a Laodiceia, todo mundo ia para qualquer outro lugar, menos Filadélfia. Mas aí Jesus vai olhar uma igreja simples. Aí Jesus vai olhar uma igreja humilde. Aí Jesus vai olhar uma igreja com pastores simples e humildes. Uma igreja perseverante. E eu imagino Jesus olhando e dizendo: eu gostei deles. Glória! Não, eu vou repetir. Porque mesmo eles passando dificuldades pelas questões que estavam ao redor deles, ainda assim eles perseveraram. Jesus olhou e gostou deles. Assim como ele olhou para mim, olhou para você, olhou para a congregação Minar e teve prazer, sentiu gosto em dizer: eu gostei dele, eu gostei dela, eu gostei desses jovens, eu gostei desses obreiros que estão na minha presença, perseverantes. Oh, Deus do céu, glória a Deus. Eu gostei deles. Glória a Deus. Amém. Eu gostei deles. Até porque, no momento da situação contraditória, no momento em que a necessidade bate a porta, muitos fogem, muitos correm. No momento em que tudo parece desfavorável, muitos saem correndo, deixam tudo para trás. Mas a igreja de Filadélfia permanece fiel e perseverante na presença do Senhor. Eu venho aqui pregar para uma igreja que talvez tudo esteja desfavorável na tua vida, a situação financeira é desfavorável, teu ministério talvez você não alcançou aquilo que Deus queria que você alcançasse, porque ainda não é hora. Talvez você esteja com algumas situações que tem te entristecido, mas você não arredou o pé e você tem permanecido fiel na presença do Senhor. Para estes o Senhor está mandando dizer: eu tenho uma bênção especial na tua vida nessa noite. Glória! Ser crente não é sinônimo que tudo vai dar certo. Ser crente é ser perseverante quando tudo está dando errado. É mais ou menos assim, presbítero Paulo. Alguém chega e pergunta para você: ei, como é que está a tua conta? Ó, está negativo, não é o caso. Aí chega para os jovens e pergunta para vocês: como é que está lá na escola, no colégio, na faculdade? Olha, estou passando luta. E a tua fé está inabalável. Independente da circunstância, continue perseverando na presença do Senhor. Independente do problema, continue na presença do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. A dificuldade de Filadélfia era o quê? Pobreza. E tem muita gente, evangelista Eliseu, que acha que pobreza é sinônimo de pecado. Tem muita gente que acha que só porque é pobre, Deus não está com ele. E quantas pessoas que eu já conheci que não tinham R$1 para poder oferecer, até mesmo é relatado na Bíblia, quando eles estão indo ao templo,
Alguém pede uma moeda, olha, eu não tenho ouro e nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Aleluia. Glória a Deus. Por um momento, feche os seus olhos nessa noite. Por um momento, feche os seus olhos nesta noite. Estou tendo a sensibilidade do Espírito para dar uma pausa nessa mensagem, porque Deus manda eu dizer para alguém. Talvez você chegou aqui humilhado, entristecido, porque ninguém te estendeu a mão, ninguém te deu valor, talvez até mesmo dentro da tua casa, mas o Senhor te diz nesta noite: tu és Filadélfia, tu és perseverante, tu és fiel em minha presença. Talvez de dentro da tua casa só você me serve, mas você não arredou o pé, já pensou em desistir, você já pensou em parar, você já pensou em retroceder, mas assim diz o Senhor: por conta da tua fidelidade, eu vou te honrar lá, eu vou te honrar lá, eu vou te honrar lá, eu vou te honrar lá. Glória a Deus. Eu vou te honrar. Ao que vencer, Aleluia. irmãos, ao que vencer, eu farei coluna de meu Deus. Ao que vencer, eu o farei Coluna. E se você for ver geograficamente falando, a igreja de Filadélfia era uma igreja aonde ela estava localizada exatamente próximos aos vulcões. Tinha muito terremoto, inclusive. Tanto é que em 17 depois de Cristo, quem está me ouvindo, diga amém. Amém. 17 depois de Cristo, a igreja de Sardes sofreu um terremoto tão grande que destruiu boa parte e quase exterminou e finalizou a igreja em Filadélfia. Aí você imagine a região aonde eles estavam. Quem está comigo, diga amém. Amém. A região onde eles estavam era uma região que estava em constante terremoto. É uma região que estava tremendo tudo. Aí o que acontece? Se você for observar as notícias, principalmente do Rio Grande do Sul, que foram uma das últimas, quando acontece uma situação, uma catástrofe natural, o natural é o quê? Desmoronar, vira o chão. Se um terremoto como aconteceu por aí, se não me engano foi na Venezuela, muitos até mesmo caem mortos. Mas a igreja de Filadélfia permanecia aqui, ó. Aleluia. Vinha o terremoto, ó. Glória! Espírito Santo, aleluia. Aleluia. Aí o ambiente olha para nós e fala bem assim: vai cair agora. Mas você é Filadélfia. Aí vem Satanás e olha para você e fala bem assim: é agora que ele vai desmoronar. Mas você é Filadélfia. A luta vem, mas você é a coluna de Deus. A prova está batendo na porta, mas você é a coluna de Deus. E eu gosto muito, pastor, principalmente de todos os departamentos. O departamento que eu mais amo é o departamento do ciclo de oração. Por quê? Porque o sustentáculo é a coluna da igreja. É através dessas irmãzinhas do coque em que a igreja é muito mais abençoada ainda. Eu estou falando para alguém que chegou aqui. O inimigo pensou: vai cair, vai desmoronar, vai quebrar, vai ao chão. Mas você está de pé, já glorificou, já
Glória a Jesus. Coluna de Deus. Aí Deus não vai dar nada de extraordinário para quem é instável. Você precisa estar como coluna estável, independente das circunstâncias, independente dos problemas. É por isso que eu quero profetizar para os jovens que aqui estão me ouvindo, seja do conjunto Arautos de Cristo, como que estão espalhados pela igreja, e até mesmo os anciões, adolescentes, quem quiser receber, receba. E aqueles que estão estáveis, perseverantes, com a fé aguçada na presença do Senhor, Deus está entregando coisas espirituais grandiosas para a vida de vocês. É daqui que vai sair locantores, é daqui que vai sair pregadores, é daqui que vai sair pastores, é daqui que vai sair pessoas do círculo de oração para clamar. Mas precisa ser coluna, precisa estar estável, precisa estar perseverante. E quantas pessoas são estáveis, não é mesmo? Um grande exemplo é quando nós falamos assim, Leandro. Dezembro está aí, janeiro é um novo ano. Eu não entendo isso. É um negócio mais psicológico, até porque é por isso que para Deus não existe um tempo. Para Ele um dia é como 1000 anos é como um dia, enfim, não existe um tempo para Deus. Tempo quem dá somos nós. Quer um exemplo? É mais ou menos assim, nós vivemos por ciclos. Um dia, 2 dias, 3 dias, uma semana, 2 semanas, 3 semanas, um mês, 2 meses, 3 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos. Por quê? Primeiro, para nós não nos perdermos no tempo, até porque principalmente eu sou muito esquecido. Mas principalmente para nós entendermos os processos, os ciclos. Tanto é que tem muita gente que chega no final do ano capengando. Parece que passou um caminhão por cima dele, por cima dela. É ou não é verdade? Aí quando chega 31 de dezembro, né, pastor? Vem aqui na virada, orar, clamar ao Senhor, dizendo: Deus, o próximo ano vai ser um ano diferente. E a pessoa estava acabada mesmo. A pessoa estava, meu Deus do céu, arrebentado. Mas eu não sei o que acontece, que do dia 31 para o dia 1, é como se a pessoa parecesse completamente renovada. São os ciclos que o ser humano dá para si mesmo. E muitas dessas pessoas, nesses ciclos, vão dizer: no próximo ciclo vai ser diferente. Começa, até consegue desenvolver, mas muitos não terminam, muitos não concluem, muitos não finalizam, são inconstantes. E muitas das vezes, assim como já foi mencionado inclusive na turma do Ibadeco para os alunos, que tem muitas pessoas que vivem um ciclo tão vicioso que parece que tudo aquilo que elas começam e não terminam vira um ciclo na sua vida. Eu começo uma coisa, não termino, eu vou para outra coisa, não termino, eu vou para outra coisa, não termino. Mas Deus está dizendo para você que é a Filadélfia perseverante, aquilo que você começou em minha presença, você vai terminar. E sabe aonde vai ser? Lá na glória, lá na glória, lá na glória. Está difícil, tá, mas Deus vai te fazer transpor esses problemas, essas dificuldades para chegar lá na glória. Aleluia. Glória a Deus. Filadélfia, ela é perseverante. Para isso Deus vai dizer: falo aquele que é santo, aquele que é verdadeiro. Quem é que está prometendo? Aquele que é santo e aquele que também é verdadeiro. Ou seja, se ele está dizendo que é santo e se ele também está dizendo que é verdadeiro, é porque naquela época existia os que eram falsos em mim. Aquele que está falando com vocês nessa noite, assim como foi falado para Filadélfia, não é alguém que se deixa levar pelo sistema, não é aquele que se deixa levar pela religiosidade. Aquele que falou com
que também está falando conosco nessa noite é aquele que é santo e também é verdadeiro. Glória! Aí eu entendo. Naquela época existia os que diziam ser, mas que estavam entregues a todo e qualquer tipo de religiosidade, religião, principalmente pagã, tendo em vista as situações em que eles estavam vivendo, o ambiente. A contextualização de Filadélfia era de que existiam religiões e religiões que diziam: olha, você deve ir para cá. Aí outra entrava ensinando: olha, você deve vir para cá. Aí todos eles talvez estivessem querendo se entregar, mas aí vem Deus. Fala bem assim: olha, não se deixe levar pelas doutrinas que vocês estão escutando, porque aquele que é verdadeiro, ou seja, a igreja que está perseverante, precisa ouvir aquele que é verdadeiro, aquele que é santo, porque só quem é santa, só quem é verdadeira, precisa seguir aquele que é santo e aquele que é verdadeiro, porque nós somos reflexo dele. Para finalizar a minha participação nessa noite, Jesus é a referência e não o sistema. Jesus é a referência e não o mundo em que nós estamos vivendo. E desculpe falar, mas o Senhor está me impulsionando a dizer: quantos anos, evangelista Eliseu, que o Senhor comentou aqui, desde aquela vez, daquela situação? 40 anos, não é? 40 anos. E tem muita gente dizendo para Deus assim: Deus, eu não acredito mais, já me acomodei do jeito que está, tá bom, tá nada. Se Jesus voltasse hoje, para onde você iria? Da situação em que você está, será que você já se deixou levar? Já que você já se deixou em ser influenciado pelo sistema? Às vezes tem pessoas que deixam se influenciar pela religiosidade, não estão mais na presença de Deus somente por ser religioso. Não, eu vou na igreja quarta, eu vou na igreja sábado, é um costume. E tem pessoas pior ainda que se deixam influenciar pelo sistema do mundo. Mas Deus está dizendo: você é destes ou você é Filadélfia? Aleluia. Espírito Santo, aleluia. Para você que me reconhece como santo e verdadeiro, numa época de instabilidade, numa época de hostilidade religiosa, numa época em que muitas pessoas têm sido mentirosos, verdadeiros coaches gospel, dizendo: vem cá que Deus quer massagear o teu ego. Deus, Ele não quer massagear o teu ego. Deus, Ele quer te conceder a salvação. E neste momento, nesta situação, aquele que é santo e verdadeiro, ou seja, não aquele que é mentiroso, não aquilo que te leva aonde não vai dar em nada, não. Aquele que é santo e verdadeiro vem com uma promessa. E que promessa é essa? Eis que diante de ti te pus uma porta aberta, e esta porta ninguém poderá fechar. Olha para a pessoa que está do seu lado e diga para ela: há uma porta aberta para você hoje. Uma porta aberta, meu irmão. Uma porta aberta. Fala mais ousadia. Há uma porta aberta para você hoje. Há uma porta aberta para a tua vida. Glória a Deus. Aleluia. É como se eu já estivesse uma porta aberta, e essa porta está pegando fogo do lado esquerdo, do lado direito, em cima. E o Senhor está dizendo: a partir deste momento em que você passar por esta porta, todo desânimo vai bater em retirada, o ânimo de Deus vai vir para a história. Toda a falta de incredulidade, toda a minha vida vai bater em retirada. Você vai voltar a acreditar nas coisas do céu. Jesus Cristo vem aí.
recompensa. Ele vem, guarda o que? E o que nós temos como condição de Filadélfia? Perseverança. Só os perseverantes. Se coloque de pé nessa noite.